Boa tarde, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Muito bem, estamos iniciando agora a unidade 2 ou a unidade 4, desculpa. A unidade 4 ela vai ser dividida em duas partes. A parte um, nós vamos trabalhar, na realidade, as duas partes vai falar sobre o papel das mulheres na antiguidade e na Idade Média. A parte um nós vamos trabalhar o papel das mulheres na antiguidade. Nós temos que entender o seguinte: ao longo da história, a mulher sempre esteve relegada a segundo plano. Aliás, muitas das vezes a quase que plano nenhum, tá? De forma geral, a mulher era vista como uma propriedade do homem, tá? Ela tinha como função básica simplesmente gerar filhos. Primeiro ela era propriedade do pai. Depois, o pai achava um marido para ela, praticamente vendia, porque trocava por um dote, e aí ela passava a ser propriedade do marido. Veja que situação complicada. Bem, nós vamos dividir este assunto entre alguns tópicos. A mulher ateniense, que vai ser o primeiro assunto que vamos tratar, apesar dos gregos, de modo geral, eles terem nos deixado uma concepção de ser humano, cidadania, coisa e tal, não esqueçam que cidadania não se aplica a mulheres. Então, durante a maior parte da história da Grécia, o papel das mulheres foi relegado simplesmente aos cuidados da casa. Na casa havia dois espaços: o androceu, que era o espaço masculino, e o ginoceu, que é o espaço feminino. Então vejam que as mulheres elas não podiam circular pelo espaço masculino. Elas só podiam ficar dentro daquele seu próprio espaço. Tanto para as cidades de Atenas quanto Esparta, as tarefas domésticas eram obrigação das mulheres. No caso das espartanas, esperava-se que elas fossem, além de boas donas de casa, que elas fossem também grandes reprodutoras, tivessem muitos filhos e saudáveis, porque seriam os verdadeiros cidadãos. Não se esqueça que Esparta, cidadão é só guerreiro, tá? Em Atenas, as mulheres não podiam ter qualquer posse. Além das suas próprias roupas, um pouco de joias e uma escrava, ela não tinha posse nenhuma. Tudo era do homem, no caso, do pai. Depois, quando ela se casava, dava-lhe um dote, quer dizer, dava um dote, não, dava um dote ao marido dela, e este dote passava para ele, tá? Então, ela nunca era proprietária de coisa nenhuma. Quando ela chegava, a menina chegava na idade de se casar, tipo os 14, 15 anos, o pai rapidinho ia achar o marido para ela e com ele ia negociar um dote. Se o dote dela fosse alto, ela poderia encontrar um marido rico. Se ela fosse pobre, naturalmente, o dote baixinho, ela ia encontrar o marido pobre. Então, a condição dela ia ser dependente do dote que ela poderia oferecer, tá? As mulheres só governavam a casa, os escravos e os servos. Realizavam todos os trabalhos manuais. Os escravos e servos, as tarefas pesadas. Era a responsabilidade da mulher organizar todas as tarefas domésticas, cuidar das crianças, orientar os servos na compra e no controle das despesas domésticas. Mais nada. Elas não podiam sequer sentar à mesa junto com o marido na hora das refeições. No caso da mulher espartana, a função dela era um pouco mais interessante, porque além de tudo isso que a ateniense tinha que fazer, ela ainda tinha que ser uma boa reprodutora.
ela tinha que gerar muitos filhos. Esperava-se que estes filhos fossem basicamente meninos. Mas quando não acontecia, e acontecia uma menina, até os 7 anos, tanto meninos ou meninas ficavam aos cuidados da mãe. Aos 7 anos, os meninos iam para a caserna, tornarem-se soldados. As meninas também iam, só que elas iam e voltavam, elas começavam o treinamento militar, eram preparadas para a guerra a partir dos 7 anos. Só que todos os dias elas voltavam para casa para continuar os ensinamentos com a sua mãe. O que a mãe ensinava a esta menina? A organizar e orientar uma casa, a ser uma boa esposa. Por isso, aconselhamento sexual era dado pela mãe, tá? A mulher espartana não ficava em casa, tá? Quando o marido estava na guerra, ela assumia os negócios da família. Então vejam que, e quando faltava homens na guerra, estas mulheres espartanas, logicamente não as casadas, elas eram convocadas para a guerra também. Por isso que elas começavam o treinamento militar ainda muito cedo. No caso da mulher romana, vai ser bem diferente, porque é, foi a única que foi socialmente emancipada na antiguidade. Embora não tivesse direitos políticos e dependesse de uma tutela masculina, esta mulher ela tinha muito mais liberdade que a mulher grega. Ela era consultada em vários assuntos familiares ou assuntos políticos. Ela tinha o dote, logicamente o dote era administrado pelo marido, mas ela era, mas esse dote era um bem dela, tá? Caso ela ficasse viúva, este dote voltava para ela e não para a família do marido, tá? Caso ela se divorciasse do marido, ela receberia o seu dote de volta. Então, logicamente, nós estamos falando das mulheres nobres, né? Porque pobre não tem dote, né? Vocês sabem disso, né? No Império Romano, a lei permitia que o marido ficasse com 1/6 do dote da esposa. Em que casos? No caso de divórcio, se fosse por adultério, tá? E também no caso de acontecer um divórcio e os filhos do casal ficar na casa do pai. Aí 1/6 do dote ficaria sendo administrado pelo pai e o restante iria com a mulher, que passava a ser administrado por um tutor dela, que poderia ser o pai, ou um filho mais velho, ou um irmão, coisa assim. Bem, no caso das mulheres camponesas, além das tarefas domésticas, elas eram responsáveis pelas aves, pela confecção de tecido, fiar, tecer, pela higiene da roupa, tipo lavar, cozinhar, costurar, essas coisas básicas, tá? Tosquear as ovelhas, e no período da colheita elas tinham que ajudar os maridos no campo. No caso das mulheres da cidade, elas, além das tarefas domésticas, elas ainda tinham que ajudar os maridos no negócio da família. Então vejam que a vida das mulheres ao longo da história tem sido lá muito fácil, não. Bem, até a próxima videoaula, quando nós continuaremos falando de outros das mulheres na Idade Média. Beijos!